Olá, turma! Eu sou a tutora Nájila e estou aqui para ajudá-los no preparatório para o ENAD. Para isso, selecionei algumas questões das últimas provas e discutirei aqui juntamente com vocês. Depois, vocês, se desejarem tirar alguma dúvida, tá bom? Nós entraremos nos fóruns, formaremos fóruns de forma que o conteúdo fique bem esclarecido e que vocês consigam um bom êxito na prova do ENAD. Vamos lá? O roteiro da aula, turma, consta das seguintes questões. Da primeira à sétima questão, são as provas referentes ao ENAD de 2014. Da oitava à nona questão, são as provas referentes ao ENAD de 2011. E a 10ª questão são as provas do ENAD de 2005. Os assuntos abordados durante a resolução de todas essas questões são eletroquímica, bioquímica, cinética química, cálculos estequiométricos, gases, laboratório e história da química. Percebam que eu selecionei as questões que tivessem o maior número de conteúdo, de forma que vocês absorvessem uma boa parte do conteúdo que possam auxiliá-los durante a resolução das provas. Eu também, em alguns slides, fiz algumas revisões para vocês irem relembrando o que vocês absorveram ao longo do curso. Vamos lá? Nós iniciaremos com a prova de 2014, certo? Questões discursivas. A questão 1, o assunto abordado é eletroquímica, na qual diz o quê? Que para recuperar o cobre em sua forma metálica de 350 ml de uma solução 0,1 mol por litro de sulfato de cobre, adiciona-se a ela excesso de zinco metálico, ocorrendo uma reação de óxido-redução. O excesso de zinco é depois oxidado pela adição de uma solução 1 mol por litro de ácido clorídrico. Com base nas informações acima e considerando o potencial padrão do cobre igual a mais 0,34 volts e o potencial padrão do zinco menos 0,76 volts. Faça o que se pede nos itens a seguir. Letra A, turma. Represente por meio de equações as reações acima descritas. Ora, turma, ele falou que o sulfato de zinco, CuSO4, reagiu com zinco sólido, formando cobre sólido e sulfato de zinco. Isso poderia ser uma das respostas que você poderia ter dado na questão. Ah, Nájila, mas eu não me lembraria, eu não teria ideia de fazer essa reação. Não tem problema, você poderia colocar o íon cobre 2+, reagindo com o zinco sólido, né, formando cobre sólido e zinco 2+. Nájila, mas mesmo assim eu não teria a ideia de fazer essa segunda reação, na qual eu colocaria os íons, a equação iônica do jeito que está aqui. Tudo bem, mas aí nós vamos lá. Eu sei que o meio está ácido, foi adicionado ácido clorídrico. Então, outra forma de você poder representar essa reação, certo? Seria o zinco sólido, certo? Em meio ácido, 2H+, formando zinco 2+, mais hidrogênio gasoso. Ou ainda, olha a quantidade de alternativas, a quantidade de opções que você teria para responder através das reações essa questão. O zinco sólido mais o ácido clorídrico, formando cloreto de zinco e hidrogênio gasoso. Vale ressaltar que o ácido clorídrico é um ácido forte, certo? E somente ácidos fortes têm capacidade de oxidar metais. Ok? Vamos para a próxima alternativa. Letra B. Supondo que o excesso de zinco adicionado equivale ao dobro do número de mols de cobre presente na solução. Calcule a massa de zinco adicionada. Nájila, deu um nó na minha cabeça. Não tem problema, turma. Ele falou anteriormente que foi adicionado zinco em excesso. E ele aqui diz que esse zinco em excesso equivale ao dobro
do número de mols de cobre presente na solução. Ora, turma, ele deu a massa molecular do sulfato de cobre, que é exatamente 1 mol por litro. E também deu o volume que ele utilizou, 350 ml ou 0,350 litros. Por que, Nájila, que eu vou transformar em litro? Porque a concentração, a molaridade está em mol por litro. Então, para eu saber o número de mols de sulfato de cobre, que realmente reagiu com o zinco, né? Eu tenho que vai ficar o volume utilizado de sulfato de cobre vezes a molaridade dele, que vai achar exatamente 0,35 mol de sulfato de cobre. Mas só, turma, que foi adicionado o dobro de mols de zinco. Então, é só multiplicar por 2. Se for adicionado o dobro de mol, 0,35 vezes 2, equivale a 0,70 mol, ok? Que transformando em massa, através de quê? Da massa molecular do zinco, que é quanto? 65,39 gramas por mol. Dá exatamente 45,77 gramas de zinco. Olha como a questão está fácil. Você precisaria saber apenas... Cadê meu mouse? Cadê o mouse aqui? Você precisaria saber apenas da massa molecular, que com certeza foi dado na questão do zinco, né? E consequentemente descobrir a massa de zinco, uma vez que a questão já disse que o excesso de zinco adicionado equivale ao dobro do número de mols, uma vez que você precisaria só multiplicar o número de mols, ok? Próximo item. Porque somente o zinco reage com o ácido clorídrico? Ora, turma, nós temos que os potenciais padrão de redução do zinco 2+, ganhando 2 elétrons da zinco no estado sólido, o potencial padrão dele é o menor, menos 0,76 volts. O potencial padrão do hidrogênio é 0 volts. Como vocês bem devem lembrar, esse é um potencial estabelecido como padrão e equivale a 0 volts. Enquanto que o potencial do cobre 2+, dando 2 elétrons, a cobre 0, é exatamente 0,34 volts. Nós podemos discutir essa questão com relação aos potenciais padrão de redução, comparando os potenciais padrão de redução para saber, porque somente o zinco reage com o ácido clorídrico. Nós sabemos que o zinco, como ele tem um menor potencial de redução frente ao cobre, né, que o cobre tem 0,34 volts, ele é termodinamicamente mais estável do que o zinco. Por quê? Porque ele tem um potencial padrão de redução maior do que o zinco. Então, o cobre, nesse caso aqui, se reduz, enquanto o zinco se oxida. Quando eu comparo esse potencial padrão do zinco com o potencial padrão do hidrogênio, que está representando que o meu é ácido, né, nós podemos perceber que menos 0,76 é menor que 0 volts, ou seja, o hidrogênio vai se reduzir e o e o zinco vai se oxidar. Daí, somente o zinco reagir com o ácido clorídrico, porque ele vai se oxidar, então ele vai o quê? Perder elétrons, e o ácido clorídrico vai o quê? Ganhar elétrons, ok? Dessa forma, a reação que melhor expressaria isso que eu acabei de falar é o zinco, o zinco NOx dele aqui 0, passando para 2+. Dessa forma, o zinco se oxida, né, passando do NOx 0 para o NOx 2+, enquanto que o número de oxidação do hidrogênio mais 1 passa para 0, sofrendo o quê? Uma redução. Daí, a resposta da questão ser explorada e definida de acordo com os potenciais de redução. Dessa forma, você teria acertado a questão e não precisaria também, turma, ter colocado a reação. Coloquei aqui para melhor exemplificar para vocês.
Vamos para a próxima questão. A questão 2, ela aborda um assunto de bioquímica e também um assunto de fisicoquímica. Ela diz o seguinte: enzimas são moléculas caracterizadas pela sua capacidade de catalisar reações biológicas, aumentando a velocidade de uma reação em um fator de até 10 elevado a 12 vezes, quando comparadas com a mesma reação não catalisada. Em sua grande maioria são proteínas, com exceção de algumas moléculas de RNA, sendo formadas por diversas ligações peptídicas entre os aminoácidos. Aí ele colocou aqui a fonte, né? Aí botou a estruturazinha de uma básica de um aminoácido, na qual é composta de uma amina. Vocês lembram que a função amina, essa aqui, é nitrogênio ligado a carbono, com ligações simples. E a função, olha que função bonita, turma, C-O-COH. Que função é essa? Um ácido carboxílico. Então, a estrutura básica de um aminoácido é uma amina, um ácido carboxílico, as funções orgânicas presentes no aminoácido, né? Amina, ácido carboxílico, e aqui esse Rzinho representando uma estrutura que vai se ligar a esse aminoácido. Mas o que é aminoácido, Nájila? Relembrando, aminoácido, gente, é uma molécula orgânica que contém um grupo amina, você poderia definir assim, e um grupo carboxila, ligado a uma cadeia lateral. Dependendo dessa cadeia lateral, vai ter uma denominação diferente o nome desse aminoácido. Com base nas informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. Vamos para frente. Letra A. Representa a reação entre a alanina, onde esse Rzinho representa uma metila, e a fenilanina, onde o R representa o grupamento benzila, o radical benzila, para a formação de um peptídeo. Como eu poderia responder essa questão? Olha só, turma. Nájila, que estruturas grandes. Mas, turma, não tem dificuldade. Por quê? Ele já deu o quê? A estrutura inicial do aminoácido tem a amina, que eu acabei de falar, o ácido carboxílico. Nájila, e o Rzinho aqui, ele mesmo disse, o R é o quê? Um grupo metila. Então, vai ser a reação entre a alanina, que é substituindo metila no Rzinho, mais a fenilalanina, onde o R representa o grupamento benzila. Eu tenho que essa estrutura aqui é de um aminoácido, como eu já havia falado anteriormente, e no lugar do R eu tenho um radical benzila, CH2, ligado ao anel aromático, formando o que? A fenilalanina, que é a junção da fenilanina, ó, esse aqui é a fenilanina, esse radicalzão aqui que eu acabei de mostrar, com a alanina, que formando o que? A água. O nome do peptídeo, fenilalanina, que é a junção da alanina e a fenilalanina. Tem dificuldade? Não. O que é que vocês precisariam saber? O que a questão já falou. Porque ele já deu a estrutura do aminoácido, vocês teriam que só ficar atento ao tipo de radical que iria se ligar a esse Rzinho que compõe a estrutura do aminoácido, que vai diferenciar o aminoácido do outro. Então, vamos lá, vocês precisam ter em mente os radicais. Radical metila, radical etila, tessibutila, isobutila, radical fenil, entendeu? Isso é um conteúdo que vocês devem mentalizar para a vida de vocês. Vocês sempre vão precisar. Vamos continuando. A letra B. Explica os efeitos observados com a elevação da temperatura na atividade catalítica enzimática, desde valores brandos até temperaturas consideravelmente elevadas, valendo 4 pontos. Ora, turma, eu sei que um aumento na temperatura, certo? Um aumento na temperatura aumenta o quê? A velocidade da reação. Por quê? Porque as moléculas
a elevadas temperaturas, ou à medida que a temperatura vai subindo, elas começam a colidir-se entre si. Se elas colidem entre si, gera um aumento de velocidade, ok? E esse aumento de velocidade associado a um aumento de temperatura causa desnaturação da enzima, como vocês bem lembram e devem relembrar das aulas de bioquímica. Letra B. Descreva os principais fatores que afetam a velocidade de uma reação química genérica. Aqui vocês vão lá relembrar os conceitos que vocês bem aprimoraram nas aulas de físico-química, na qual diz o quê? Os principais fatores que afetam a velocidade de uma reação são concentração dos reagentes. Ou seja, um aumento na concentração dos reagentes faz com que a frequência dos choques entre eles aumente. Se eu aumento, vamos relembrando, turma, se eu aumento a concentração dos reagentes, eu aumento a frequência desses choques, consequentemente, eu vou aumentar a velocidade da reação. Superfície de contato. O aumento da superfície de contato eleva a frequência das colisões. Por quê? Vamos imaginar um comprimido normal e um comprimido triturado. Quando eu trituro o comprimido, eu diminuo a superfície de contato. Desculpa, eu aumento a superfície de contato porque o comprimido vai estar em partículas cada vez menores. Então, se as partículas estão menores, a superfície de contato dele vai estar menor e, consequentemente, ele vai aumentar a frequência das colisões e aumentar, consequentemente, a velocidade da reação. Outro fator que afeta a velocidade da reação, a temperatura. O aumento da temperatura, vamos imaginar uma reação endotérmica, aumenta a energia cinética das moléculas. Então, aquele mesmo raciocínio, se aumenta a energia cinética das moléculas, vai aumentar a frequência das colisões e, consequentemente, aumentar a velocidade da reação. Outro efeito que afeta a velocidade da reação, catalisador. O catalisador, gente, é uma espécie química que diminui a energia de ativação da reação sem ser consumido. Relembrando que a energia de ativação é a energia mínima necessária para que os reagentes cheguem ao estado de produtos. Aqui eu coloquei um gráfico, energia versus caminho da reação. Esse gráfico não tem na questão, turma, mas eu coloquei como forma de revisar o conteúdo, certo? No gráfico, energia versus caminho da reação, nós temos que uma reação com catalisador, essa em azul, ela diminui a energia de ativação. Ora, turma, se diminuiu a energia de ativação, olha como esse caminho aqui é bem menor do que esse caminho sem catalisador. Então, se esse caminho é bem menor do que o outro, a velocidade da reação vai acontecer mais rapidamente, concorda? Então, o catalisador influencia sim na velocidade da reação, fazendo o que? Diminuindo a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. Vamos lá para a próxima questão? Próxima questão, turma, fala sobre ensino da química. Ensino da química. Na qual diz o seguinte: redige um texto dissertativo acerca da contribuição da experimentação no ensino da química, destacando as respectivas implicações no processo ensino-aprendizagem. Em seu texto, apresente uma proposta para superar a ausência de laboratório na escola, no caso do desenvolvimento de abordagem experimental por parte do professor de química. Vamos lá? Nessa questão, turma, vocês deveriam mencionar que a atividade experimental oportuniza situações de investigação e o confronto dos alunos com o desconhecido, certo? Vocês também poderiam abordar que você pode também citar que as atividades experimentais, cadê meu mouse? As atividades experimentais bem planejadas, elas desmistificam o trabalho científico e o que aproximam do universo dos alunos.
Ou seja, ela traz os alunos para dentro da química do dia a dia. Porque os alunos vão aprender na atividade experimental o porquê de determinada situação que ele presencia no dia a dia, entendeu? Através da atividade experimental, aliada ao conhecimento teórico, que eles vão desmistificar esse trabalho científico que até então eles veem só nos livros. Vocês também poderiam se basear na superação da ausência de um laboratório para se ensinar química, né? Através de quê? Vou se basear na superação da ausência de um laboratório, propondo o que para isso? Propondo a necessidade de material específico para o desenvolvimento de um certo projeto e não de um laboratório totalmente instalado. Eu preciso de um laboratório com várias vidrarias específicas, com vários equipamentos específicos, para eu ensinar o básico aos alunos do ensino médio. Eu não preciso. Eu preciso utilizar materiais alternativos. Cadê? Gente, eu peço desculpa porque eu estou com dificuldade no meu mouse. Eu preciso utilizar materiais alternativos, como nós bem vimos, né, ao longo das disciplinas que nós realizamos ao longo do curso, como por exemplo História da Química, Estrutura, que as aulas podem ser sim interativas através de materiais alternativos. Também, através da estruturação de pequenos laboratórios portáteis, eu posso exemplificar uma aula abordada de química, trazendo materiais domésticos, garrafas PET, óleo, sal, certo? E também o uso de laboratórios laboratórios virtuais. Aqui eu citei o Ponto Ciência. É um site muito interessante na qual os professores abordam práticas relacionadas ao ensino da química com materiais alternativos. Se vocês puderem acessar, fica aí a dica. Próxima questão. A quarta questão, ela aborda um assunto de química geral, na qual diz o quê? Que para avaliar a eficiência do tratamento de resíduos de efluentes domésticos, pode-se quantificar o teor de nitrogênio total e de suas diferentes frações, como nitrogênio amoniacal, nitratos e nitritos. A determinação do nitrogênio total orgânico é realizada em vários laboratórios pelo processo Kidal. O processo baseia-se na digestão da amostra com ácido sulfúrico concentrado. Para amostras com elevado teor de matéria orgânica, a amostra sólida ou semissólida é tratada com ácido sulfúrico na presença de sulfato de potássio e um catalisador, além da adição de peróxido de hidrogênio para garantir total mineralização dela. A mineralização resulta na formação de água, dióxido de carbono e amônia. A amônia é fixada pelo ácido sulfúrico na forma de sulfato de amônio, sendo posteriormente destilada pela adição de uma base forte e recolhida em excesso de ácido sulfúrico. Visando avaliar o tratamento de resíduos de efluentes domésticos de certa estação, procedeu-se à conversão em amônia de todo o nitrogênio contido em uma amostra de 1 grama de biosólido, retirada após o tratamento realizado na estação. Vamos lá, o que interessa. A amônia foi recolhida em 50 ml de uma solução de ácido sulfúrico, 0,1 mol por litro, sendo que o excesso de solução de ácido sulfúrico consumiu 10 ml de solução de NaOH 0,2 mol por litro. Considerando que o número de mols de nitrogênio, ali deu o número de mols de hidrogênio, do oxigênio e do enxofre. Pergunta-se o teor total de nitrogênio nessa amostra é de... Professora, que questão grande. Turma, a questão é grande para vocês terem conhecimento do método que é aplicado rotineiramente em laboratórios, por exemplo, de química dos alimentos, que é exatamente a determinação de proteína numa amostra. O que vocês precisariam focar-se são nas principais reações e nos dados que ele deu na questão, como a massa da amostra, a molaridade da amônia, o volume de amônia e a massa molecular dele. Vamos lá para a resolução.
Aqui eu resolvi no caderno e coloquei aqui para vocês as reações, todas as reações que ele mencionou logo no começo da questão. Mas essas reações não seriam necessárias para a resolução da mesma. Eu coloquei a título de informação, onde ele diz que uma amostra reage com ácido sulfúrico, produzindo água, gás carbônico e amônia e sulfito. Aí ele pega esse NH2 e esse radical, reage com ácido sulfúrico, formando ROH e amônia. Essa amônia, né, esse C-NH2, aqui mais água, em meio ácido, libera amônia novamente. Olha aqui a amônia novamente. Aí ele diz, aqui as principais reações, ele diz que a amônia reage com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de amônio. O sulfato de amônio reage com o hidróxido de sódio, formando hidróxido de amônio e sulfato de sódio. Esse hidróxido de amônio, por ser muito instável, se decompõe em água e NH3. Vamos de fato à resolução da questão. Eu coloquei aqui os dados, a massa da amostra, o volume de ácido sulfúrico utilizado, 50 ml. Coloquei a massa, a molaridade que ele deu, do ácido sulfúrico, 0,1 mol por litro. O volume de hidróxido de sódio utilizado para a titulação foi 10 ml. A molaridade do ácido, do hidróxido, 0,2 mol por litro. E pergunta o teor de nitrogênio total. As equações principais, turmas, que vocês precisariam para a resolução dessa questão, seria 2NH3 mais H2SO4, submetido ao aquecimento, produzindo sulfato de amônio e água. Esse ácido sulfúrico em excesso, que ele adicionou na reação, reagiu com hidróxido, 2 mol de hidróxido de sódio, produzindo sulfato de sódio e água. Primeiro tópico a ser resolvido. Eu tenho que achar o número de mols do hidróxido de sódio. Ora, turma, o número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Eu tenho que a molaridade do hidróxido de sódio é 0,2 mol por litro. E o volume de hidróxido que ele usou foi 0,01 litro ou 10 ml, como ele já havia dito na questão. Dessa forma, o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com o excesso de ácido sulfúrico fica 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Nájila, por que eu preciso saber, primeiramente, o número de mols de hidróxido que reagiu com o excesso de ácido sulfúrico? Ora, turma, é através desse número de mols de hidróxido que eu vou saber que de fato reagiu com o ácido sulfúrico, para saber, através da diferença, o quanto realmente de ácido sulfúrico reagiu com a minha amostra. Dessa forma, eu sei que 1 mol de ácido sulfúrico em excesso está para 2 mol de hidróxido de sódio, conforme a estequiometria da reação. 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol de hidróxido de sódio que eu acabei de achar, reagiram com quantos mol de ácido sulfúrico em excesso? Exatamente, X igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol de ácido sulfúrico em excesso. Aí, vamos transformar esse número de mols de ácido sulfúrico em excesso para volume de ácido sulfúrico em excesso, através de volume é número de mols dividido pela massa molecular, onde o número de mols de ácido sulfúrico em excesso é 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro, dividido pela molaridade do ácido, 0,1 mol por litro. Eu tenho que 0,01 litro de ácido sulfúrico em excesso reagiu com a quantidade que foi achada de hidróxido de sódio. Agora, como é que eu faço para saber a quantidade de ácido que realmente reagiu? É só subtrair. O volume de ácido que realmente reagiu, gente, é a quantidade inicial que foi adicionada, ou seja, 0,05 litros, ou 50 ml, menos o número de mols, ou o volume do ácido sulfúrico em excesso, que reagiu, que dá exatamente 0,04 litro, ou seja, 40 ml de ácido sulfúrico realmente
reagiu na reação. Aqui, turma, ao invés de trabalhar com o volume de ácido sulfúrico em excesso, vocês poderiam trabalhar com o número de mols de ácido sulfúrico em excesso também. Aqui eu fiz pausadamente para facilitar o entendimento da questão. Calma, mas a questão não terminou ainda. Quinto passo. Transformando número de mols de ácido sulfúrico que realmente reagiu, eu tenho que vai ser igual a 0,1 mol por litro, que foi a molaridade dada na questão, vezes os 40 ml, ou 0,04 litros, que realmente reagiu. Tenho exatamente 4 vezes 10 elevado a menos 3 mol de ácido sulfúrico que realmente reagiu. Ok? Agora sim, eu sabendo a quantidade de ácido sulfúrico que realmente reagiu com minha amônia, eu posso saber a quantidade de amônia que corresponde a esse ácido sulfúrico. Como? Através que eu sei pela estequiometria que 2 mol de NH3 está para 1 mol de ácido sulfúrico. 4 vezes 10 elevado a menos 3 mol de ácido sulfúrico reagiu com quantos mol de amônia? 8 vezes 10 elevado a menos 3 mol de amônia. Ora, turma, se 1 mol de amônia tem quantos gramas de nitrogênio? 14 gramas de nitrogênio. 8 vezes 10 elevado a menos 3 mol de amônia corresponde a quantos gramas de nitrogênio? 0,112 gramas de nitrogênio, ou 0,112 gramas de nitrogênio. Ele pergunta quantos gramas de nitrogênio total existe na amostra. Eu sei que 1 grama da amostra está para 100%. 112 gramas de nitrogênio está para quantos por cento de nitrogênio? 11,2% de nitrogênio. Lógico, turma, se você achar uma forma de resolver mais rápido essa questão, beleza, parabéns. Aqui eu coloquei todos os mínimos detalhes para que vocês pudessem entender como se deve o procedimento que foi descrito na questão pausadamente. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Questão sobre gases. A questão fala o seguinte: a equação dos gases ideais é válida para todos os gases em pressões suficientemente baixas, sendo válida somente para quando a pressão tende a zero. Quando a pressão de uma certa quantidade de gás é elevada, surgem desvios da equação do gás ideal. Consequentemente, os gases reais possuem propriedades diferentes das preditas pela lei dos gases ideais. Uma das melhores maneiras de mostrar esses desvios é medir o fator de compressibilidade. O gráfico de PV sobre RT, em função da pressão, mostra a variação experimental de Z para vários gases. Sobre o comportamento dos gases no gráfico acima, avalie as afirmações a seguir. Vamos às alternativas. Primeira alternativa diz o seguinte: os gases desviam-se do valor de Z igual a 1 quando a pressão aumenta, comportando-se como gases reais. Vamos lá para o gráfico, turma. Ele está dizendo, tá aqui o mouse, ele está dizendo que Z igual a 1, olha, essa linha pontilhada, nós temos o gás ideal. Quando Z é igual a 1, à medida que a pressão aumenta, ao aumento da pressão, o item 1 diz que comporta-se como gases reais. Está correto. O gráfico por si só já dá a resposta, na qual ele diz assim, ó, os gases desviam-se do valor de Z igual a 1. Olha os gases, nitrogênio, metano, hidrogênio e CO2, desviando-se do Z igual a 1 à medida que a pressão aumenta, comportando-se como os gases reais. Nós bem lembramos, turma, que os gases reais, eles, a elevadas pressões, os gases reais, eles se desviam da idealidade à medida que a pressão aumenta.
e foi exatamente isso que nós observamos no gráfico e também no decorrer no decorrer da alternativa. Então, a alternativa correta. Segunda, os desvios do comportamento ideal podem ser relacionados à existência de interações intermoleculares. Interações intermoleculares são aquelas entre as moléculas, pode-se citar as ligações de hidrogênio. Ele diz que o desvio do comportamento ideal pode estar relacionado à existência de interações intermoleculares. Vocês devem bem lembrar que, para os gases reais, uma das definições é que há a presença de forças intermoleculares nos gases reais. Daí distinguir-se dos gases ideais, na qual se considera que não há predominância das interações intermoleculares. E para os gases reais, nós usamos não a equação do gás ideal, PV igual a nRT, nós usamos a equação de Van der Waals, na qual há um termo referente à atração molecular e outro termo referente ao volume ocupado pelas moléculas. Vocês devem bem lembrar, ok? Então, item 2, verdadeiro. Item 3. Nos gases que estão sob condições de pressão e temperatura, tais que Z menor que 1, as repulsões são mais importantes do que as atrações intermoleculares. Ora, turma, acabei de falar que para os gases reais há o predomínio de atrações intermoleculares, e a questão já diz ao contrário. Diz que as repulsões são mais importantes que as atrações intermoleculares, quando Z é menor que 1. Onde é que Z é menor que 1? Abaixo dessa linha pontilhada. Abaixo dessa linha pontilhada. O que não é verdade, porque nós sabemos que para gases reais, se Z é igual a 1, se Z é igual a 1, eu tenho o gás ideal, o que está para cima dessa linha pontilhada e o que está para baixo é o desvio do gás ideal, ou seja, aproxima-se para o gás real. Dessa forma que para os gases reais, como eu havia falado, as atrações intermoleculares são mais importantes do que as repulsões, certo? E o item 4, então o item 3 correto. Item 3, item 3 errado, né? Porque a questão diz que as repulsões são mais importantes do que as atrações. E é exatamente ao contrário. Vamos para o item 4. O item 4 diz que para alguns gases reais, nos quais as atrações intermoleculares são muito fracas, Z é sempre maior do que 1. Olha aqui, Z é igual a 1, gás ideal, Z maior que 1 acima da linha pontilhada, nós temos nitrogênio, molécula polar, metano, molécula polar, hidrogênio, molécula polar e CO2, molécula apolar. Então, condiz com o que ele disse na questão, porque as atrações intermoleculares são muito fracas. São fracas? São, porque são ligações apolares, mas elas existem, certo, turma? Uma coisa é ser fraca, beleza. Outra coisa, ela é ser fraca e existir, que condiz com o estado do gás real, na qual há predominância de interações moleculares, ok? Então, a questão, o item 4 está correto. Dessa forma, a alternativa A, na qual diz que o item 1, 2 e 4 estão corretos. O slide a seguir, turma, fala uma revisão geral sobre os gases. Aqui, relembrando, a Lei Geral dos Gases, P1, pressão do gás inicial vezes o volume do gás inicial dividido pela temperatura é igual à pressão final vezes o volume dividido pela temperatura. Nós devemos relembrar também que as transformações podem ser isotérmicas quando a temperatura é constante, P1V1 igual a P2V2. Nessa transformação isotérmica também nós podemos dizer ou chamá-la de lei de Boyle. Ok? A transformação pode ser isobárica, na qual V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2.
isobárica. Bárica lembra o que? Pressão. Pressão constante. Se a pressão é constante, nós também podemos chamar de lei de Charles. Outro tipo de transformação, desculpa, tá errado aqui, turma, não é isobárica, é isométrica ou isovolumétrica, ou lei de Gay-Lussac, na qual o volume é constante. Se o volume é constante, ele não vai aparecer na minha equação. Então, dessa forma, a equação fica P1T1 igual a P2T2. Relembrando também a equação dos gases ideais, da qual deriva-se essas leis que eu acabei de mencionar. A equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Vocês não podem esquecer nunca, jamais, da lei dos gases ideais, porque rotineiramente cai provas de concurso, provas do ENAD, todo tipo de prova. E eu coloquei aqui para relembrar, turma, a lei de Graham, ou Graham, na qual refere-se à efusão dos gases, que ela menciona que o que é efusão? É a passagem pelo orifício do gás de um meio menos concentrado de um meio para outro meio. É efusão dos gases. Nós temos que, para a mesma temperatura e pressão, a densidade do gás B dividido pela densidade do gás A é igual a massa molecular do gás B sobre a massa molecular do gás A. E para o mesmo volume, o volume de A dividido pelo volume de B é igual a tempo de B dividido pelo tempo de A, que é igual a raiz quadrada da densidade do gás B dividido pela densidade do gás A, ou também que é igual a raiz quadrada da massa molecular do gás B dividido pela massa molecular do gás A. Com essa questão, turma, nós podemos ver o comportamento do gás quando passa de um meio para outro, dependendo da sua massa molecular, ser maior ou ser menor. Eu coloquei um vídeo a seguir, na qual exemplifica bem a lei de Graham. Vamos lá? Eu tenho um chumaço de algum lado com H3 e do outro lado outro chumaço com ácido clorídrico. Nós observamos que a velocidade da amônia é 4 vezes maior a velocidade de evaporação do ácido clorídrico. Perceba-se que começa a formar um chumaço branco, na qual a amônia vem se deslocando ao longo do tubo. A amônia encontra-se com ácido clorídrico nessa região, produzindo esse chumaço branco. É o cloreto de amônia, representando o cloreto de amônia. Dessa forma, nós podemos bem exemplificar e perceber na prática a lei de Graham, na qual a massa molecular da amônia é menor que a massa molecular do ácido clorídrico, fazendo com que ela se aproxime mais rapidamente do ácido clorídrico dentro do tubo, ok? Próxima questão, turma, questão 6, é uma questão de aulas de laboratório. Esse tipo de questão vocês não podem perder de jeito nenhum, turma. Por quê? Porque elas são questões fáceis, que vocês vêm presenciando ao longo do curso e devem apenas analisar pausadamente item a item. Vamos lá. Uma professora solicita aos estudantes de Química que preparem uma solução 2 mol por litro a partir do ácido clorídrico concentrado. Avalie as afirmações a seguir referentes às orientações a serem dadas pela professora aos estudantes. Item 1. Realizem o procedimento na bancada do laboratório utilizando avental e luvas. Turma, o ácido clorídrico é um ácido volátil. Se ele é um ácido volátil, ele causa asfixia, cegueira, pode causar sérios problemas à saúde. Então, ele tem que ser manuseado numa capela. Então, a questão está errada só por causa disso, porque ele diz, realize o procedimento na bancada de laboratório. Mesmo que mesmo que seja realizado, se o laboratório for precário e não tiver uma capela, mesmo que você realize erradamente esse procedimento sem o uso da capela, aqui você jamais poderia marcar essa alternativa, porque não pode manusear ácidos voláteis fora da capela. Isso é de praxe.
A parte, utilizando avental e luva, beleza, correto. Mas o item está errado exatamente por causa disso. Porque ele manda fazer na bancada. Item 2. Pipetem diretamente no frasco de ácido clorídrico concentrado. Transfiram o volume para o balão volumétrico e adicionem água. Opa! Turma! Pipetar diretamente no frasco de ácido clorídrico concentrado. Transfiram o volume para o balão volumétrico negativo. E adicionem água. Gente, se isso aqui for realizado, causa sério risco de formar vapores altamente ácidos e corrosivos e prejudiciais à saúde de quem está operando ou preparando essa solução. Nunca se deve colocar uma solução ácida diretamente num balão volumétrico. Porque o balão volumétrico, primeiro erro, o balão volumétrico é uma vidraria precisa, né, calibrada. Então, se a partir do momento que você coloca uma reação que esquenta muito, vai descalibrar esse balão. Outro erro nessa questão, quando for preparar uma solução ácida, primeiramente coloca-se um banho de gelo, em segundo coloca-se um becker com uma quantidade de água, uma determinada quantidade de água, não superior ao volume da solução final, mas coloca-se primeiro a água e em seguida verte-se o ácido deslizando pelas paredes do becker, para que a reação não aconteça bruscamente. Então, o item 2 está errado. Item 3. Despejam cuidadosamente o volume pipetado de ácido clorídrico concentrado na água. Acabei de falar. Item 3 está correto. Item 4. Diluam o ácido clorídrico concentrado em água. Beleza. Com resfriamento simultâneo para facilitar a dissipação de calor. Opa, já havia mencionado isso. Então, o item 3 e 4 está correto. Alternativa B. Próxima questão, turma. Vamos lá. Continuando, turma. Vamos para a 7ª questão. O assunto da 7ª é química analítica, volumetria de complexação. Vamos lá. Olha o tamanho da questão. Mas não se assustem. Ela é só uma questão grande que tem o objetivo de relembrar alguns conceitos que vocês puderam adquirir nas aulas de química analítica, na qual diz: uma característica dos metais que os tornam tão importantes como componentes funcionais e estruturais dos seres vivos é sua tendência em perder elétrons, formando íons com cargas positivas, normalmente solúveis em fluidos biológicos. É na forma catiônica que os metais desempenham suas principais funções biológicas. O tratamento da intoxicação por elementos metálicos beneficia-se de sua reatividade química por meio de sua capacidade de formação de complexos com diversas substâncias denominadas agentes quelantes. No processo de formação de um complexo, a entalpia ou a entropia contribui com a energia livre da reação e, por consequência, pela magnitude da constante de estabilidade e a ela associada, designada de constante de formação ou estabilidade. Para as várias reações de complexação, as diferenças na entalpia não são significativas, mas as variações na entropia são notórias. Por isso, os complexos formados a partir de ligandes multidentados apresentam constantes de formação muito maiores. O agente quelante compete pelo íon metálico de forma mais eficiente do que o ligante monodentado, e esse efeito tem aplicações muito importantes. Por exemplo, na medicina, o tratamento da doença de Wilson, que é o acúmulo de cobre nos olhos e no cérebro, tem sido realizado com o uso do agente quelante D, que representa destógero, penicilamina. Para se formar o quelato mais estável, rompem-se as ligações CO2+, com as proteínas do organismo, o que permitirá a complexação do metal com o quelante polidentado e sua consequente eliminação pela urina. Questão grande, mas como eu já havia falado, ela contém mais informações do que vocês realmente vão precisar para melhor respondê-la. Vamos lá, as alternativas.
Eu sublinhei aqui, turma, o significado de agente quelante. Como vocês devem bem relembrar, que os agentes quelantes eles são responsáveis por sequestrar os íons metálicos através de ligações covalentes e eliminar do organismo. É isso que a questão quer dizer. No caso, o íon metálico aqui abordado é o íon cobre. E aqui eu coloquei uns exemplos de ligantes. Aqui eu tenho um metal com 2 ligantes, formando uma estrutura linear. Eu tenho um metal rodeado de 4 ligantes. Aqui também é um metal rodeado de 4 ligantes, na qual representa uma estrutura tetraédrica. E aqui eu tenho um metal rodeado de 6 ligantes, representando uma estrutura octaédrica. Percebam, gente, que a partir, como foi dito na questão, a partir de 2 ligantes, né, ele pode se chamar de polidentados, ou seja, tem vários dentes, ou seja, vários ligantes rodeando esse metal. Então, vamos lá à questão. No item A, turma, eu tenho o cobre, né, se ligando a S-, a esse ligante aqui, né, através, o cobre se liga a esse ligante através do S-. Não condiz com o que a questão diz, e também com o que eu já havia mencionado, que ele pergunta o complexo formado entre o cobre e o agente quelante está corretamente representado apenas nas. A alternativa A não condiz com o que eu mostrei. Por quê? Porque eu tenho um metal ligado a esse ligante apenas a um ligante através do S-. Então, essa alternativa não está errada. Alternativa B, eu tenho um metal, cobre 2+, ligando-se a esse ligante através de 2 pontes. Eu tenho o S- e tenho o NH2. O NH2 aqui rico em elétrons, né, ligando-se ao cobre, e o S- ganhando elétrons, ligando-se ao cobre. Então, aqui eu já tenho formado um agente quelante estável, né, uma vez que o cobre fez suas ligações, fez as ligações para efetivar esse agente quelante. Então, a alternativa B está correta. Alternativa C. Olha como essa alternativa C se assemelha bem, turma, ao que eu mostrei aqui. Um metal rodeado de ligantes, formando através de ligações covalentes. Vamos observar. Um metal rodeado de ligantes através de ligações covalentes. Então, a alternativa C está correta também, representa bem um agente quelante estável. Alternativa D é similar à alternativa A, o cobre está fazendo apenas uma ligação, então não tem uma estabilidade aqui, porque ele não se ligou ao NH2. E a alternativa E está errada, por quê? Porque o cobre, turma, está fazendo uma ligação com o NH2, certo? E também está fazendo uma ligação com o oxigênio. Só que o oxigênio aqui, ele tem elétrons livres, certo? Ele está doando esses elétrons. E o cobre os metais, eles têm a tendência ao quê? A doar elétrons. Dessa forma que essa estrutura aqui não apresenta uma estrutura estável. Porque ao passo que o cobre quer doar elétrons, o oxigênio quer doar elétrons, então não forma-se uma ligação estável e, consequentemente, um agente quelante estável. Então, item B e C representam bem um agente quelante com boa estabilidade, ok? As próximas questões, turma, referem-se às provas de 2011, ok? Vamos lá. A questão 8 diz o seguinte: materiais poliméricos, cerâmicos, materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos são amplamente utilizados nos dias de hoje. Suas aplicações estão diretamente relacionadas às suas propriedades químicas e físicas. Com relação à estrutura e às propriedades desses materiais, analise as afirmações a seguir. Item 1. As propriedades dos materiais sólidos cristalinos dependem da sua estrutura cristalina, ou seja,
da maneira pela qual os átomos, moléculas ou íons encontram-se espacialmente dispostos. Correto. Não vejo nenhuma parte da alternativa que a torne inverídica. Porque as propriedades materiais sólidos cristalinos dependem da sua estrutura cristalina, óbvio, lógico. Ou seja, da maneira pela qual os átomos, moléculas ou íons encontram-se espacialmente dispostos. Essa estrutura cristalina desses materiais sólidos, ela é acentuada pelas ligações de hidrogênio, que conferem uma maior cristalinidade nesses materiais, como por exemplo, na celulose. A celulose no qual faz o papel, ela tem uma estrutura cristalina, na qual as ligações oxigênio e hidrogênio ocorrem através de ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, e confere maior cristalinidade a esse material. Então, alternativa 1, correta. Alternativa 2. Todos os materiais metálicos, cerâmicos e polímeros cristalizam-se quando solidificam. Seus átomos se arranjam em um modelo ordenado e repetido chamado estrutura cristalina. Turma, vocês devem bem lembrar que muitos polímeros não apresentam qualquer estrutura cristalina, certo? Então, os polímeros são caracterizados por arranjos desordenados de cadeias poliméricas, na qual várias cadeias repetidas têm os monômeros e vários monômeros ligados, vários monômeros ligados, formam-se os polímeros. No caso, ele diz aqui, ó, seus átomos se arranjam em um modelo ordenado e repetido, chamado estrutura cristalina. Não é. Esse modelo ordenado e repetido que fala na questão, no caso, deveria ser chamado de polímeros, que polímeros são formados de monômeros, que são ligações, arranjos ordenados e repetidos. Então, a alternativa 2 está errada. Alternativa 3. Os polímeros comuns de plástico e borrachas possuem elevada massa molecular, flexibilidade e alta densidade, comparável aos outros materiais como o chumbo, 11, gente, olha a densidade desse chumbo, 11,3. Altíssima, certo? Baixa densidade com relação, olha aqui, a outros materiais. O chumbo, uma densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico é muito elevada comparada às baixas densidades dos plásticos. É tanto que eles são facilmente maleáveis, facilmente moldáveis. Nós devemos bem lembrar da garrafa PET. Ela é altamente moldável, fácil, flexível, né? É tanto que ela é reciclável. Lembrem sempre do PET. Falando em polímero, lembrem do PET. Ele é fácil de manusear, tem baixa densidade, né? Apesar de ter uma massa molecular um pouco elevada. Item 4, então item 3 está errado. Item 4. Os materiais metálicos, ferro, aço, latão, são bons condutores de eletricidade, beleza, e de calor, resistentes em determinadas condições, deformáveis, enquanto os materiais cerâmicos, porcelana e cimento são duros e quebradiços. Isso aqui nós bem vimos, né, que nas aulas de química geral, que os metais são ótimos condutores de eletricidade e calor, e também são caracterizados por sua resistência mecânica, maleabilidade, ductibilidade, enquanto que os materiais cerâmicos são duros e quebradiços. Ok? Então, a alternativa 4 está correta. Letra B. Alternativas 1 e 4 correta. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 9, aula de laboratório. Vamos lá. Para se evitar a indução ao erro, o transporte, o armazenamento, o manuseio e o descarte de produtos químicos devem ser executados sob as regras rigorosas de segurança. Com relação ao soro fisiológico e à vaselina líquida, substâncias visualmente semelhantes,
Analise as afirmações a seguir. O que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que a vaselina líquida é uma mistura de hidrocarbonetos de baixa volatilidade, enquanto que o soro glicosado é uma solução aquosa de glicose. Então, a vaselina líquida, ela é pouco volátil e o soro, né, e o soro fisiológico é apenas uma solução de glicose. Vamos aos itens. A vaselina líquida e o soro fisiológico, o glicosado, devem ficar em áreas separadas, pois são produtos químicos incompatíveis que podem reagir violentamente entre si, resultando em uma explosão ou na produção de gases altamente tóxicos e inflamáveis. Mentira, turma. Como eu já havia falado anteriormente, a vaselina líquida é uma mistura de hidrocarbonetos que reagem uma com a outra, concorda? Então, a letra B, a letra 1 está errada. A segunda alternativa, a vaselina líquida e o soro fisiológico, o glicosado, podem ser guardados no mesmo armário, beleza? Desde que fiquem em compartimentos separados de acordo com suas funções químicas e estejam cada um em frascos e etiquetas bem diferenciadas. Ok, turma, alternativa correta. Esse procedimento deve ser feito para todos os tipos de reagentes, ácidos, bases, separar bases, de forma que eles não reajam entre si em um ambiente fechado. Então, a alternativa 2 está correta. Alternativa 3. Tanto a vaselina líquida quanto o soro fisiológico não podem ser descartados em esgotos, bueiros ou qualquer outro corpo d'água, a fim de se prevenir a contaminação dos cursos pluviais. Turma, essa alternativa estaria correta se fosse para os demais solventes. Por exemplo, um solvente muito tóxico, hexano, deveria ter-se o cuidado de não descartá-lo em qualquer corpo d'água. Mas, entretanto, a vaselina, lógico, tudo bem, pode ser descartado, uma vez que ele apresenta só glicose. Mas a vaselina líquida, como eu havia falado anteriormente, é uma mistura de hidrocarbonetos de baixa volatilidade, ou seja, ela é muito densa. Então, jamais ela pode ser descartada em corpos de água, ao meio ambiente, porque ela é de difícil degradação, uma vez que ela tem baixa volatilidade. E deve ser um solvente, deve ser armazenado cuidadosamente e ter um descarte correto, e não ser descartado em corpos fluviais. Então, a alternativa 3 está errada. Alternativa 4. A leitura atenta de rótulos de reagentes antes de usá-los é um princípio de segurança fundamental que deve ser adotado pelos profissionais que manipulam esses produtos. Correto. Isso aqui deve ser um procedimento rotineiro de laboratório, na qual todos os reagentes e produtos devem ser manipulados cuidadosamente, seguindo todos os critérios de segurança para evitar-se ao máximo os acidentes, que muitas vezes são irreversíveis. Ok? Então, a alternativa 2 e 4 estão corretas. Vamos para a próxima questão. Prova de 2005, questão discursiva, na qual diz o quê? Considere 3 livros paradidáticos que abordam tópicos da história da química sob diferentes pontos de vista. Livro 1, abordagem biográfica. Livro 1 tem o quê? Foco na vida e no trabalho de químicos célebres. O livro 2 é uma abordagem temática, foco em um determinado assunto ou conceito e seu desenvolvimento ao longo da história. E o livro 3, abordagem cronológica, reunião de grande número de fatos sobre os químicos, suas descobertas, suas teorias, apresentados em ordem cronológica. Explique como cada um desses livros pode ser utilizado em um curso de Química para o ensino médio, destacando um aspecto importante que o aluno deve aprender a partir da abordagem. Letra A, biográfica. Letra B, temática. E letra C, cronológica. Turma, é uma questão que de cara você fica assim, como é que eu vou responder? Mas, como nós bem vimos nas disciplinas de História da Química e nas disciplinas teóricas do nosso curso, né, da base didática, da base
da psicologia, nós temos que reunir todos esses conhecimentos ao longo do curso para resolver essa questão. Não precisaria de muita coisa. O item A, por exemplo, você poderia mostrar, né, falando da biografia, abordagem biográfica, no item A, você poderia muito bem mostrar como a ciência está em permanente processo de transformação, né? Ou seja, a ciência não é feita de dogmas que devem ser memorizados. Você deve mostrar que a ciência é feita de ideias sujeitas e críticas e reformulações contínuas que possam auxiliar os alunos em seu próprio processo individual de construção dos conceitos. Fazer uma abordagem biográfica, né? Você pode mencionar também aqui nessa questão a vida de alguns cientistas, como a Madame Curie, na qual deu a sua vida, né, pela ciência, ao descobrir a radioatividade. Você pode citar outros químicos célebres aqui, de forma a trazer a vida desses cientistas em prol do ensino da ciência. Enquanto a alternativa B, temática, vocês poderiam abordar, por exemplo, sobre o advento da tabela periódica, as contribuições de cada cientista para o desenvolvimento da tabela atual. Falar também de Dalton, que desenvolveu o modelo de bilhar, na qual o átomo se dizia ser uma esfera maciça e indestrutível, modelo de Thomson, modelo de pudim de passes, enfim. Fazer um levantamento de todos os cientistas que contribuíram de alguma forma para a ascensão da tabela periódica até chegar à tabela periódica atual. A tabela Rutherford, que aprimorou a tabela periódica atual juntamente com Bohr. Então aqui você poderia fazer essa abordagem, desenvolver o raciocínio dessa questão a partir de uma temática, como o próprio item diz. Essa temática, como foi que ela ocorreu ao longo da história. Enquanto que o item C, você poderia, através da contemplação de um panorâmica amplo e superficial da ciência, descrever como se aconteceu esse panorama da ciência ao longo do tempo. Como foi que aconteceu? Estabelecer uma correlação com os fatos históricos em uma linha do tempo, favorecendo os estudos através da interdisciplinaridade, com a disciplina da história da química, por exemplo. Discutir em termos gerais a evolução da ciência ao longo da história, especialmente, turma, o advento da ciência moderna no século XVII, seu rápido desenvolvimento a partir do século XVIII e sua crescente influência sobre o modo de vista da sociedade desde então. Você também poderia falar sobre o papel da química na sociedade atual, fazer um levantamento inicial de temas que deverão ser estudados mais profundamente, com o auxílio de outras fontes bibliográficas, conforme o interesse dos alunos e do professor. Então, essa questão você poderia abordá-la de várias formas possíveis, de uma forma que você não fuja do tema, porque se você fazer um levantamento na letra A, como ele pediu, biográfico, descrever, na letra B, um levantamento temático e cronológico ao longo das suas memórias que você foi adquirindo ao longo do curso, você conseguiria resolver essa questão. Ok, turma? Bom, turma, eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês no ensino preparatório para o ENAD. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada. Desde já me coloco à disposição de vocês, como sempre, para auxiliá-los, não só no ENAD, mas também durante todo o desenvolvimento do curso. Um abraço e até logo!